Boa tarde, irmãos. Que Jesus esteja sempre presente em nossos pensamentos, em nossa vida, nos amparando e protegendo. Mais uma vez, eu quero agradecer à Luz Divina pela confiança e pelo estudo que vou compartilhar agora com vocês. Como a Tomoe já falou, dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, hoje o capítulo é 34, que tem no livro como título Com os recém-chegados do umbral, e como subtítulo, Pretensa Ajuda. Então vamos lá. André Luiz, ele está aguardando a chegada dos samaritanos. Samaritanos é uma equipe de trabalho que vai até o umbral para trazer os espíritos que já apresentam condições de serem atendidos na colônia Nosso Lar. Que, como já foi dito em várias palestras lá para trás, não é todo espírito que tem a permissão para ir para o nosso lar. E esses espíritos que foram recolhidos, eles são encaminhados para as câmeras de retificação no Ministério da Regeneração e que funcionam como um pronto-socorro para transtornos graves, de extremo sofrimento. E quando os espíritos, eles abrem uma pequena brecha, uma fresta que seja em seus pensamentos, com o desejo de mudar, por reconhecerem o estado infeliz em que se encontram, aí são recolhidos pelos samaritanos. Qualquer mudança no comportamento mental, vinculado com suas imperfeições, é uma oportunidade para uma nova etapa de aprendizado orientado, e tem como consequência o restabelecimento das forças íntimas. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, ela irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase, diz Joana de Ângelo no livro Ser Consciente, no capítulo 8. Então, vamos continuar com a narrativa do capítulo. André Luiz, ele estava ali para trabalhar, juntamente com Narcisa, com Salúcio e com os samaritanos. Todos cheios de amor fraternal, eles mobilizavam todas as energias para socorrer os enfermos. Alguns se comportavam com humildade e resignação, mas outros reclamavam em voz alta. E ao perceber uma senhora que descia do carro com muita dificuldade, André Luiz foi ajudá-la. A senhora agradeceu, benzeu-se e disse ter finalmente se livrado do purgatório e dos demônios que a perseguiam e torturavam. Percebe-se aqui que a sua fala é fruto de uma educação religiosa, onde aprendeu que purgatório é o lugar onde vão os pecadores, quando morrem e que sofriam torturas por demônios, até que os anjos da guarda viessem em seu socorro, atendendo às orações dos vivos. O que o espírito encontra após o seu desencarne no mundo espiritual é um retrato da sua própria mente, uma projeção do seu estado emocional, do seu estado mental. E era assim que ela se encontrava, perturbada, incapaz de reconhecer que o sofrimento em que se encontrava procedia dela mesma, seja de hoje ou do passado, pela falta de preparo para a verdadeira vida espiritual. E ela permaneceu nesse estado perturbado por mais de 50 anos. Para o espírito, o tempo é relativo e muitas vezes são necessários até séculos de sofrimento para o seu despertar. E esta senhora acreditava nas verdades de sua educação religiosa, que sustentavam o seu orgulho, mas a sua fé, mesmo equivocada, é a luz que possibilitará o seu arrependimento futuro, que tanto necessita, a seu tempo e com a ajuda dos amigos espirituais. Voltando ao caso, André Luiz, ajudando ela a descer, cheio de curiosidade, pois foi a primeira vez que ouviu falar
de purgatório e inferno, ainda mais de uma senhora que parecia ser calma e correta, sensata, e ele se esqueceu das recomendações de Dona Laura, lá no capítulo 25, que antes de questionar por simples curiosidade, ele deveria se ocupar das atividades do serviço de socorro. E ele, então, satisfazendo a sua curiosidade, começa a fazer perguntas para a senhora. Ela contou que em sua vida física era uma mulher de bons costumes. Fora religiosa, fazia preces, assistia a missas, confessava com o padre, fazia muita caridade. E que não entendia porque, quando morreu, foi levada por demônios que a mantinham presa e sob tortura. Mas tinha a esperança de ser libertada a qualquer momento, porque tinha deixado para a celebração de missas mensais por seu descanso. Ela tinha deixado dinheiro, né, para a celebração de missas. E sabia que não estava livre de pecados, mas que era uma pessoa do bem. Contou que era uma fazendeira, que possuía escravos e que, em algumas situações, dava o corretivo necessário aos seus escravos, muitas vezes até causando a morte, e que também, às vezes, ela vendia as escravas, separando-as dos filhos, mas que agia dessa maneira para garantir a disciplina, a ordem em seus escravos. E ainda relatou que, quando sentia a consciência um pouco pesada, ela se confessava com o padre, pagava a penitência e conseguia, assim, a absolvição de seus pecados. A narrativa deste capítulo nos ajuda a compreender como a hipocrisia, os nossos tropeços, as falsas virtudes e a fé destituída de obras em favor do próximo podem nos levar indefinidamente a situações muito dolorosas no nosso retorno ao plano espiritual. Esta senhora desencarnada não conseguia ver nos escravizados os principais elementos que poderiam receber dela a caridade cristã. E enquanto contava a André Luiz a sua vida, as lembranças a faziam recordar de suas maldades. E ela ia justificando com uma falsa moral, sempre culpando os outros, quando conta que agia daquela maneira para manter a disciplina, e que acreditava ser uma pessoa boa e com virtudes. E o que é ser uma pessoa boa com virtudes? Ser bom, virtuoso, é viver o Evangelho de Jesus no seu dia a dia, praticando a caridade e tentando vivenciar os ensinamentos de Jesus. É o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Existem pessoas que vivem de aparências, falsas virtudes, e que quando chegam no mundo espiritual, quando desencarnam, serão reconhecidas pelo que realmente são. Muitas pessoas acreditam que basta ser religioso, ser espírita, porque também não podemos apenas falar de outras religiões, né? Ser evangélico, qualquer outra crença. Que isso basta, que todo o seu destino estará resolvido. Tem pessoas que frequentam missas, cultos, reuniões, que tomam passes, fazem doações, tem uma fala mansa, doce, que fala muito em Deus, Deus te abençoe, Jesus te cuida, que tratam bem as pessoas, e etc. Mas o seu comportamento, a sua conduta, não está em sintonia com o que pregam, com o que falam, com o que fazem. Pelo contrário, fazem as coisas por interesse, esperando algo em troca, prejudicam os outros, fazem maldades, intrigas, alimentam maus pensamentos e sempre arrumam justificativas para os seus atos, como essa senhora está fazendo. E como ela também tem fala mansa, é educada, e não assumem as suas responsabilidades, as suas ações. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus.
Esta passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 23. Os nossos erros, os nossos tropeços, pecados, são normais acontecerem. E para o Espiritismo, não existe o termo pecado, mas sim as nossas escolhas equivocadas, que devido ainda estarmos caminhando em nosso longo processo evolutivo, moral e espiritual, com o nosso livre-arbítrio, vamos nos comprometendo com a lei divina e natural de causa e efeito. Somos cada um de nós responsáveis por tudo que fazemos, sendo felizes ou infelizes, conforme o que escolhemos. Demônios também não existem, são espíritos imperfeitos, mas que se aperfeiçoarão, que irão despertar para o amor divino e a necessidade de renovação. Se enquanto encarnados não vivermos uma vida coerente, não praticar o bem, estabelecermos ao longo de nossa jornada física uma sintonia vibracional com as regiões infelizes do mundo espiritual e os seus habitantes, e assim ganhamos inimigos espirituais. E ao desencarnar, somos atraídos para esses lugares tristes e muitas vezes sofremos com aqueles que querem vingança. É a situação dessa senhora, que com sua mente perturbada, atraía seus algozes, os seus inimigos. Cada hábito menos digno, adquiridos pela alma no curso incessante dos séculos, no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões conturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Essa mensagem está no livro Missionários da Luz, no capítulo 46. E isto ocorre até serem socorridos por algum ente querido, alguma missão de socorro espiritual, ou despertarem para a necessária renovação, como ocorreu com André Luiz, que ficou no umbral por 8 anos. Voltando ao capítulo, André Luiz, espantado com a narrativa dessa senhora, ele pensa em doutriná-la e tenta, acreditando que possa mudar a sua mentalidade sobre a necessidade dela mudar de opinião. A razão dessa senhora é justamente o seu comportamento enquanto vida, enquanto encarnada. Como André Luiz, eu também fiquei perplexa com a narrativa dela em relação aos escravos, aos nossos irmãos. Recomendo que leiam ou releiam esse capítulo, mas podemos agora também refletir um pouco juntos a respeito. Será que nós, encarnados, estamos defendendo alguma ideia que possa causar ou que provoque sofrimento nas outras pessoas? Existe aquele ditado popular: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a você, uma lei divina a ser colocada em prática todos os dias e que está presente em todas as religiões. Nós estamos praticando-a no nosso dia a dia? É muito simples. Se você não gosta que te provoquem dor, não provoque nos outros. Se você não gosta que alguém tire algo seu, não tire dos outros. E se você não gosta que te enganem, não engane os outros. Se alguma atitude gera dor, sofrimento, constrangimento, desconforto em você, não faça para com os outros. Como podemos ter a consciência em paz, gerando sofrimento aos nossos irmãos? A senhora do texto ainda narra que às vezes sentia que sua consciência pesava, mas que se confessava com o padre, e então imaginava que estava fazendo a sua parte, que estaria sendo perdoada por Deus e que deixava dinheiro para que rezassem missas em sua intenção. Vamos pensar juntos de novo. Como é possível sermos perdoados simplesmente por confessar nossos erros? Seria muito fácil, não acham? É necessário reconstruir o que destruímos. Como ficam aqueles que ferimos?
Será que eles também nos perdoaram? Não necessitamos reparar de alguma forma o mal que causamos? O Espiritismo traz para nós um mundo de provas e expiações. Deus nos criou livre, temos o nosso livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas e que através das reencarnações é que iremos aprendendo, evoluindo e nos transformando. Deus não julga, não castiga e não perdoa, porque Ele não se ofende. Ele conhece as nossas capacidades e imperfeições e atua em nossas vidas através de suas leis justas e inevitáveis. Nós é que, diante da consciência pesada, necessitamos do auto-perdão, conquistado através do autoconhecimento e da nossa transformação íntima. Este capítulo trata de uma senhora enferma mentalmente e que viveu na época da escravidão no Brasil. A abolição da escravatura foi em 1888, há menos de 150 anos. E naquela época era normal e legítimo possuir seres humanos escravos. É a história mais triste da humanidade. Kardec, na questão 829, comenta que a lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão os abusos. Cada sociedade vive de hábitos e costumes de acordo com o seu grau evolutivo, mas não escondem a verdadeira natureza do espírito. Na época de Jesus, também havia escravidão, mas quando ele veio corrigir a visão tão errada daquele povo, ainda tão rude, ensinando o verdadeiro mandamento de amor ao próximo, a fazer aos outros somente o que gostaríamos que nos fizessem, abre o caminho para uma sociedade mais justa e fraterna. E o conhecimento desse mandamento torna a todos nós, cristãos, responsáveis por nossas atitudes. Afinal, nós somos a sociedade, né? E, infelizmente, para nós, ainda hoje, expressões como as da senhora, expostas neste capítulo 34, e que eu não vou narrar aqui, ainda ouvimos, ou até falamos. Na sociedade atual, quando se trata de conviver com os diferentes, com moradores de favelas, quilombos, pessoas mais simples, muita gente ainda tem preconceito racista e que acham normal. E com isso acontecem muitas atrocidades com os nossos irmãos negros. A caridade e a humildade são virtudes para a salvação. O egoísmo e orgulho para a perdição. Este princípio está em ame a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E um segundo mandamento, que é igual ao primeiro, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Está no Evangelho, no capítulo 15. Voltando ao texto, André Luiz, muito espantado com as últimas declarações da senhora, ia argumentar, quando Narcisa o interrompe e, com muito amor, explica a ele que a senhora não está em condições de receber orientações, que ela perdeu a noção do tempo, do espaço, da capacidade de autoavaliação, que ela está perturbada, que precisa de atendimento, e não ficar fazendo perguntas que alimentam simplesmente a sua curiosidade. Que existem certos endurecimentos do espírito que somente se resolvem com encarnações, muitas vezes dolorosas, que vão depurar esse espírito. Não é com algumas palavras que irá resolver. Para se chamar à razão uma mente perturbada, primeiro é preciso lhe proporcionar calma e bem-estar.
As lembranças dolorosas, perturbadoras da mente, necessitam de um novo ponto de vista, de compreensão, uma nova maneira de encarar e reagir. A pessoa precisa se transformar por coração, um trabalho de longo tempo. Por isso encarnamos quantas vezes forem necessárias. O trabalho é lento e requer muito esforço. E Narcisa, com muito amor, caridade fraterna, pede a Nemésia que conduza a senhora para um leito de tratamento adequado e que ela mesma, ao se equilibrar e renovar suas ideias, verá que antes era uma doente necessitando de socorro espiritual. O capítulo nos traz importantes ensinamentos, que não adianta levarmos uma vida considerada correta no meio social em que estamos inseridos, se não lutarmos pela verdadeira evolução moral em sintonia com as leis divinas. Trabalhar sempre no bem, com responsabilidade no que fazemos, como agimos, nos esforçar para não nos perdermos em assuntos que não edificam. Vigiar e educar nossos pensamentos, os nossos sentimentos, incorporar os valores morais cristãos, praticar a caridade. Agindo dessa maneira, poderemos evitar uma passagem de grandes sofrimentos no mundo espiritual. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos ser cobrados na espiritualidade por nossos tropeços, nossas falsas virtudes, nossa falsa moral. Temos ainda muita dificuldade no desenvolvimento da tolerância e do amor incondicional que deve nos unir a Deus, nosso Pai Criador. Vigiar e orar sempre, rogando a Jesus que nos ampare, nos fortaleça e nos renove em energias do bem. Obrigada pela atenção e espero que este estudo possa, de alguma maneira, nos ajudar, possa nos alertar em nosso comportamento, em nossas ações diárias. Muito obrigada.